último fim de semana, a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, ré no processo relacionado aos atos de 8 de janeiro, finalmente retornou para casa após 2 anos de prisão preventiva. A decisão que converteu sua detenção para o regime domiciliar foi assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, na sexta-feira passada, após uma série de negativas anteriores. Ao longo desse período, Débora teve pelo menos 9 pedidos de liberdade provisória rejeitados pela Justiça antes de obter a concessão. Agora, a cabeleireira cumprirá prisão domiciliar no interior de São Paulo, sob monitoramento eletrônico e com restrições adicionais impostas pelo Judiciário. O caso reacendeu debates sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos envolvidos nos protestos e a rigidez das medidas aplicadas. O jornalista Augusto Nunes, em uma análise aprofundada, questiona a legalidade e a proporcionalidade dessas decisões, apontando possíveis excessos cometidos por ministros como Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Para entender os detalhes desse e de outros casos polêmicos, assista à análise completa de Augusto Nunes e confira as críticas que vêm sendo feitas à condução desses processos pelo STF. Antes de prosseguir, peço gentilmente que dedique um momento para deixar seu like, inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para receber nossas atualizações. Seu comentário é fundamental, pois contribui para que mais patriotas tenham acesso a essas informações relevantes. Agradeço antecipadamente pelo seu engajamento. O que se deve comemorar é uma vitória parcial dos democratas brasileiros que resistem aos avanços do Supremo. Não tem o que festejar-se. Como lembrou a Ana, a Débora, se ela está com meia liberdade, ela está meio livre, portanto, meio presa. Ela continua submetida a restrições e castigos intoleráveis. O que foi concedido a ela foi o direito de conviver com os filhos, que vão ver a mãe o tempo todo usando uma tornozeleira eletrônica, se apresentando à delegacia mais próxima de tempos em tempos, sem usar redes sociais, sem poder se manifestar e sem conversar com ninguém que possa ter algum vínculo com o 8 de janeiro. O Fux, o ministro Luiz Fux, ele deu uma chance de recuperação ao Supremo. Ao Supremo. Os 2 votos previsíveis, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, claro que eles só não deram a pena máxima, porque seria já um tapa na cara intolerável na cara do Brasil decente e intolerável. Mas ele condenou a 14 anos e, claro, Flávio Dino foi atrás. Então é o seguinte, eu manifestei essa esperança, acho que ela faz sentido agora. Na revisão do voto, na apresentação do voto, eu acredito que o ministro Luiz Fux vá inocentar a Débora quanto à autoria de crimes absurdos, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, etc, etc. No máximo vai ficar em depredação, tal, e já cumpriu o máximo da pena. Mas o que fizeram, o que foi imposto a essa moça durante 2 anos, isso não tem volta. Não tem volta. Não há nenhuma concessão do Supremo a aplaudir. O que há é um recuo que deve animar os que sabem que só a pressão popular resolve esse tipo de problema. Porque ela movimenta as instituições, ela chega a ministros do Supremo e chega aos outros poderes. É o Congresso que vai ter a Câmara, sobretudo, vai ter de resolver isso aí. E o Senado, cada um cumprindo o que lhe cabe. Aí
conforme decidiu a Constituição. É a volta ao cumprimento da Constituição. Agora, uma injustiça gravíssima foi cometida e não há nada que vai apagá-la, que é essa. Espero que os juízes que faltam, além do Fux, espero que não percam a chance de melhorar a imagem do Supremo, porque o caso da Débora fez com que houvesse uma reação popular de indignação que qualquer ministro do Supremo pôde perceber. Eu quero que o povo continue manifestando a sua indignação e lembrando casos que envolvem ministros que ainda estão ali no Supremo, já estavam quando isso aconteceu. O presidente do Supremo, o Luiz Roberto Barroso, defendeu por 10 anos o terrorista Cesare Battisti. Quando o tribunal resolveu que ele era culpado, que ele devia cumprir constatou que devia cumprir a pena imposta pela justiça italiana, que era de prisão perpétua por 4 assassinatos pelo menos, o Barroso e o Supremo conseguiram transferir a decisão ilegalmente para o presidente Lula isso foi em 2010, né? E o Tarso Genro. No último dia de governo, o Lula transformou em anistiado, em exilado político, um assassino. Um assassino. Ele foi libertado, virou amigo do Tarso Genro, que eleito governador o recebia no palácio. Passavam temporadas de férias juntos. Ele foi tratado assim até que a justiça conseguiu cumprir o tratado de extradição assinado pelo Brasil com a Itália. E ele agora está cumprindo o que confessou assim que desembarcou do avião. Matei, sim, 4, pelo menos. O Luiz Roberto Barroso tem coragem de condenar alguém depois de absolver um Cesare Battisti? Como é que pode ter 2 critérios com tamanha diferença, que é uma afronta ao bom senso? Ao bom senso. Eu quero saber o que pensa disso. O Luiz Roberto Barroso, ele tem que ser cobrado ainda pelo Cesare Battisti. Ele nunca se desculpou e está aí condenando inocentes. Silvio, antes de te ouvir, deixa eu trazer mais um caso de prisão domiciliar que foi concedida na última sexta-feira também pelo ministro Alexandre de Moraes. Há um outro envolvido nos tumultos do 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes autorizou que Jaime Junques, que sofre de câncer de próstata e que foi condenado por participação no 8 de janeiro, cumpra a pena de 14 anos de prisão em casa. Além do câncer, o professor aposentado de 69 anos tem problemas cardíacos e sofreu um infarto recentemente. Jaime Junques deve usar tornozeleira eletrônica e não poderá se comunicar com os demais envolvidos no 8 de janeiro. Ainda, ele também está proibido de usar as redes sociais e de conceder entrevistas a veículos de imprensa sem a autorização do Supremo. Silvio. Olha, o país não precisa de mais um Clezão. É disso que se trata. O Supremo Tribunal Federal não precisa de mais um cadáver estendido na frente do prédio da Suprema Corte na Praça dos Três Poderes. Basta. Portanto, essas pessoas que têm comorbidades graves, que precisam sair da cadeia ou que precisam tirar a sua tornozeleira, porque muitos estão amarrados, presos a uma tornozeleira nas suas casas, para fazer tratamentos médicos, essas pessoas precisam de liberdade. Essas pessoas, a maioria sequer teve a individualização de conduta. A maioria sequer arremessou uma pedra contra nenhuma vidraça. Essas pessoas precisam de liberdade, precisam de perdão. Embora muitos não tenham cometido crime, estavam lá naquela tarde que terminou de uma forma que ninguém gostaria. Portanto, estão sendo punidas porque o ministro Alexandre de Moraes inovou dentro do que se chama Estado de Direito no Brasil e ordenamento jurídico e atribui crimes em massa e condena pessoas de baseada. É disso que se trata. Associação criminosa armada nem ele conseguiu justificar, nem o Ministério Público conseguiu justificar.
Mas o ministro Flávio Dino achou uma saída, por exemplo. Bom, se tem algum militar nesta lista de imputados e militares têm acesso a armas, logo todos serão imputados em crime de associação criminosa armada. Pois bem, e o bis in idem, já citado aqui, isso é muito claro. Se alguém um dia tentou dar um golpe de Estado, é claro que isso é uma fantasia, uma trama que Hollywood não compraria, como eu tenho insistido. Mas se alguém tentou dar um golpe de Estado, isso já pressupõe a abolição do Estado Democrático de Direito. Portanto, você tem o bis in idem, é um conceito básico. O ministro Alexandre de Moraes descartou qualquer atenuante para conseguir agravar e pesar a caneta contra todas essas pessoas. Então, continuando aqui o raciocínio que o Augusto trouxe, o que se espera é que os outros 3 ministros que ainda vão votar entendam a comoção que tomou conta do Brasil por conta da Débora. Uma cabeleireira que estava lá, que talvez não possamos sequer chamar de pichação o que ela fez, porque foi um batom, aquilo saiu com sabão. Aquilo não acarretou dano ao patrimônio, mas ainda assim a legislação para pichação qualificada prevê um crime ali convertido em 3 meses, cestas básicas, serviço social, jamais condenar uma mãe de família a 14 anos de cadeia. O ministro Cristiano Zanin tem a chance de mostrar que ele não é o advogado do Lula nesse julgamento. O ministro Luiz Fux tem a chance de continuar o bom voto que ele já deu quando da admissibilidade e todos se tornaram réus. A ministra Carmen Lúcia tem a chance de voltar lá atrás, quando a Carmen Lúcia foi presidente do STF, e eu me recordo que ela foi homenageada, ela foi presidente do STF em 2018, e um grupo de mães foi homenageá-la, e ela disse: esta nação é feita por mães, não à toa, no nosso hino nacional consta Pátria Amada Mãe Gentil. Ministra Carmen Lúcia, se tiver boa memória, vai votar corretamente.